Já se perguntou se o verdadeiro valor de uma pessoa reside em suas roupas ou em seu coração? Se a humildade pode superar a ganância, e se a lealdade pode transformar vidas? Hoje, vamos te levar a uma jornada que vai além do que seus olhos podem ver, uma história que pulsa com a força do amor, a serenidade da paz e a chama da esperança. Prepare-se para conhecer Francisco, um homem simples, mas com um coração gigante, que nos ensinará que a verdadeira riqueza está em nossas ações e em nossos laços. Se você se identifica com histórias que aquecem a alma, deixe seu like agora mesmo. Ajude o canal História que Emociona a trazer mais narrativas inspiradoras como essa para você. Francisco Silva, 54 anos, trabalhava como caseiro na luxuosa fazenda do cantor Sérgio Reis há mais de 15 anos. Com as mãos calejadas e a pele curtida pelo sol, ele cuidava de cada detalhe do pequeno paraíso rural que o famoso sertanejo cultivava no interior de São Paulo. No outro extremo social, estava Carlos Mendes, empresário do setor de calçados e dono da loja mais badalada de Botucatu, cidade vizinha à propriedade do cantor. Em uma tarde de domingo, Francisco decidiu comemorar o aniversário de 25 anos de sua filha Beatriz, que acabará de se formar em administração. Era um momento especial, a primeira pessoa da família a conquistar um diploma universitário. Economizando por meses, Francisco decidiu comprar um sapato especial para sua filha na famosa loja de Carlos. O que deveria ser uma comemoração transformou-se em humilhação quando, ao entrarem no estabelecimento, vestidos com suas melhores roupas, ainda assim simples para os padrões do local, foram recebidos com olhares de desdém. Carlos, reconhecendo Francisco como apenas o caseiro, direcionou-os para a seção de sapatos mais baratos, nos fundos da loja. Na seção de sapatos em liquidação. Apesar da loja estar praticamente vazia, o contraste era evidente. Enquanto Francisco se esforçava para proporcionar um presente especial à filha, Sérgio Reis, sem que ninguém soubesse, acabava de retornar de um show e planejava uma visita surpresa à sua fazenda. Botucatu, a cidade onde a loja estava localizada, era conhecida por seus contrastes sociais, com turistas abastados se misturando com trabalhadores rurais, criando uma dinâmica complexa. A loja de calçados de Carlos era o símbolo desse abismo social, com sua vitrine luxuosa e design moderno, contrastando com a simplicidade das ruas ao redor. Francisco era conhecido por sua humildade e trabalho impecável. Viúvo há 8 anos, dedicava-se integralmente à filha e ao trabalho na fazenda. Para ele, a propriedade de Sérgio Reis era mais que um emprego, era seu lar. A relação com o cantor ia além do profissional. Ao longo dos anos, desenvolveram um respeito mútuo que poucos entendiam. Carlos Mendes, por outro lado, era o retrato da ambição sem escrúpulos. Filho de fazendeiros tradicionais da região, Carlos havia ascendido socialmente através de negócios nem sempre transparentes. A loja de calçados era seu troféu, frequentado pela elite por turistas que passavam por Botucatu. Sua obsessão em agradar figuras importantes o fazia tratar com desdém aqueles que considerava irrelevantes. Sérgio Reis, longe da imagem pública de estrela da música sertaneja, mantinha na fazenda um refúgio onde podia ser ele mesmo, reservado e discreto. Poucos conheciam seu apreço pela simplicidade e pelos valores familiares herdados de sua criação humilde em Botucatu antes da fama. Sua equipe mais próxima sabia que o cantor detestava privilégios baseados em status social, valor que frequentemente entrava em conflito com o ambiente exclusivo que sua carreira o forçava a frequentar. Beatriz, filha de Francisco, havia herdado a dignidade do pai e a determinação da mãe falecida. Trabalhará durante toda a faculdade como vendedor em uma loja de roupas para complementar a renda familiar, sem nunca reclamar das dificuldades. A formatura em administração representava a realização de um sonho familiar. Realização de um sonho familiar construído com sacrifícios diários e uma fé inabalável no poder da educação como transformadora de realidades. Na loja de calçados, a situação piorou quando o vendedor, seguindo as orientações de Carlos, demorava propositalmente para atender Francisco e Beatriz. Nas poucas vezes em que se aproximava, fazia questão de informar sobre a indisponibilidade dos modelos mais acessíveis, sugerindo apenas os mais caros, num claro movimento para constrangê-los. "Pai, vamos embora", sussurrou Beatriz, percebendo o tratamento discriminatório. Mas Francisco, com a dignidade que o caracterizava,
respondeu firmemente: filha, economizei por meses para este momento. Você merece este presente, e ninguém vai nos tirar este direito. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Sérgio Reis chegava inesperadamente à fazenda, ansioso para descansar após um show desgastante. Surpreendeu-se ao encontrar apenas Maria, esposa de Francisco, que cuidava da limpeza da casa principal. Dona Maria, onde está Francisco? Perguntou o cantor, estranhando a ausência do caseiro que sempre o recebia. Ele levou a Beatriz para comprar um presente de aniversário na loja de calçados, respondeu Maria com orgulho no olhar. Na loja, a situação atingiu seu ponto crítico quando Carlos aproximou-se de Francisco após receber uma ligação informando que um famoso jogador de futebol acabará de chegar à cidade e possivelmente compraria sapatos na loja. Com todo respeito, Sr. Francisco, precisarei desta área para acomodar outros clientes. Posso transferi-los para a seção de liquidação nos fundos, disse Carlos, referindo-se a uma área improvisada e praticamente desocupada naquela noite. O rosto de Francisco queimou de vergonha. Beatriz segurou a mão do pai com lágrimas nos olhos, não pela humilhação, mas pela indignação. Antes que pudessem responder, um novo cliente entrou na loja, fazendo com que todos os olhares se voltassem para a porta. Sérgio Reis havia decidido surpreender seu fiel caseiro após ouvir o relato de Maria sobre a comemoração especial. Ao entrar, imediatamente percebeu a situação constrangedora. O olhar de Carlos transformou-se de desdém para surpresa enquanto tentava processar a presença inesperada da celebridade em seu estabelecimento. O ambiente da loja mudou instantaneamente com a chegada de Sérgio Reis. Funcionários que antes ignoravam Francisco e Beatriz agora se movimentavam ansiosos, enquanto Carlos abandonava seu ar superior para assumir uma postura servil diante do cantor. Sérgio Reis, que honra tê-lo aqui! Já estamos preparando nossa melhor área, exclamou Carlos, gesticulando para que os funcionários reorganizassem a loja. Uma reviravolta aconteceu quando Carla, a vendedora da loja, aproximou-se discretamente de Beatriz no caminho para o provador. Seu pai é o caseiro do Sérgio Reis, entenda agora por que Carlos está tenso. Ele tentou vender terrenos ilegais próximos à fazenda do cantor no ano passado, e Sérgio Reis bloqueou o negócio judicialmente. Essa informação lançava nova luz sobre o tratamento destinado a Francisco. Não era apenas preconceito social, mas também um ressentimento pessoal por parte de Carlos, que associava o caseiro à intervenção do cantor em seus negócios obscuros. Enquanto isso, entre os clientes, estava Eduardo, repórter de um blog de celebridades, que discretamente começava a registrar a situação com seu celular. A presença do cantor em uma loja de calçados do interior já seria notícia, mas a tensão visível entre os presentes sugeria algo mais substancial. Sérgio Reis percebeu o mal-estar de Francisco e Beatriz, captando fragmentos da situação. Anos de convivência com o caseiro o haviam ensinado a reconhecer quando algo o incomodava. Apesar de sua natureza reservada, o sertanejo estava diante de uma escolha: ignorar o contexto e simplesmente aproveitar sua visita à loja, ou posicionar-se diante de uma injustiça contra alguém que considerava praticamente da família. A pressão temporal aumentava, pois outros clientes começavam a chegar, atraídos por mensagens sobre a presença do cantor. O ambiente da loja, antes calmo, tornou-se frenético, com funcionários reorganizando prateleiras e Carlos alternando entre bajular Sérgio Reis e lançar olhares ameaçadores para a equipe, exigindo perfeição no atendimento. Um momento decisivo aconteceu. Quando Carlos, sorrindo artificialmente, aproximou-se de Sérgio Reis. Venha, preparamos a melhor área da loja para você, disse, guiando o cantor para o outro lado da loja, deliberadamente afastando de Francisco e Beatriz. Sérgio Reis parou no meio do caminho. Seus olhos encontraram os de Francisco, que tentava manter a dignidade apesar do evidente constrangimento. Naquele instante, o cantor compreendeu completamente a situação. Estou aqui para comemorar com eles, anunciou Sérgio Reis com firmeza, apontando para Francisco e Beatriz. A loja inteira silenciou. Carlos congelou, seu sorriso desaparecendo gradualmente. Perdão, não entendi, gaguejou o proprietário. Vim celebrar o aniversário da filha do Francisco. Aliás, uma área nos fundos, perto do estoque. Sério? A voz calma de Sérgio Reis carregava uma autoridade que fez Carlos empalidecer.
A revelação maior veio em seguida, quando Sérgio Reis acrescentou: Francisco não é apenas meu caseiro, ele foi o primeiro a acreditar em mim quando comecei a cantar em bares aqui em Botucatu, há quase 20 anos. Foi ele quem me apresentou ao meu primeiro empresário e emprestou dinheiro para minha primeira demo e nunca, em todos estes anos, permitiu que eu o recompensasse além de oferecer um trabalho digno que ele executa com excelência. Os olhares de surpresa se multiplicaram. A história pública de Sérgio Reis nunca incluiu esses detalhes sobre seu início de carreira. Francisco, sempre discreto, jamais mencionara seu papel crucial na trajetória do artista, nem mesmo para a filha, que agora o encarava com novos olhos. Esta não é apenas uma história de um patrão defendendo um funcionário, continuou Sérgio Reis. É sobre reconhecer quem nos ajudou quando ninguém mais acreditava. A loja transformou-se em um palco de reações diversas. Carlos, visivelmente abalado, tentava recuperar o controle da situação, alternando entre desculpas ensaiadas e ordens sussurradas aos funcionários para reorganizar o atendimento. Houve um terrível mal-entendido, tentou explicar Carlos, seu rosto alternando entre vermelho de vergonha e pálido de preocupação. Sérgio Reis, ignorando completamente as desculpas, caminhou até Francisco e Beatriz, abraçando-os. Me permitem comemorar com vocês. Para comemorar esta conquista incrível, perguntou, voltando-se especialmente para Beatriz. Outros clientes começaram a murmurar, alguns tirando fotos discretamente com seus celulares. Eduardo, o repórter, agora filmava abertamente, percebendo que tinha em mãos uma história que ia muito além de uma simples aparição de celebridade. A equipe da loja, liderada por Carla, começou a se movimentar autonomamente, ignorando as ordens confusas de Carlos. Transferiram Francisco e Beatriz para a área VIP da loja e trouxeram os melhores modelos de sapatos da coleção, por iniciativa própria e por conta da loja, afirmou Carla em um ato de rebeldia silenciosa contra o comportamento do patrão. Francisco, sempre reservado e humilde, encontrava-se agora no centro das atenções, visivelmente desconfortável com o rumo dos acontecimentos. Sérgio Reis, não precisava disso, sussurrou o caseiro. Viemos apenas para uma comemoração simples. E é exatamente o que teremos, respondeu Sérgio Reis, mas não nos fundos da loja, como se tivéssemos algo de que nos envergonhar. Carlos, percebendo o impacto que a situação poderia ter em sua reputação, especialmente com as câmeras registrando tudo. Que a situação poderia ter em sua reputação, especialmente com as câmeras registrando tudo, Carlos aproximou-se novamente, desta vez com uma proposta. A compra é por conta da casa para todos vocês, é o mínimo que posso fazer para compensar o mal-entendido. Não teremos nada de graça, respondeu Francisco, recuperando sua dignidade. Viemos aqui como clientes pagantes, e é assim que desejamos ser tratados. Quando meu carro quebrou a caminho do meu primeiro show importante em São Paulo, foi Francisco quem dirigiu a noite toda para me levar, contou Sérgio Reis aos presentes que ouviam fascinados. Chegamos com 5 minutos de antecedência, ele nunca me deixou falhar. Beatriz, inicialmente constrangida com toda a atenção, gradualmente encontrou sua voz. Quando Sérgio Reis perguntou sobre seus planos profissionais, ela revelou seu sonho de trabalhar com comunidades rurais sem acesso adequado à saúde. Cresci vendo quanto é difícil para trabalhadores do campo receberem atendimento médico de qualidade, explicou ela com crescente confiança. Quero mudar essa realidade. Francisco observava a filha com orgulho evidente, percebendo como ela se transformava diante de seus olhos em uma profissional articulada e consciente de seu papel social. O constrangimento inicial dava lugar a um sentimento de realização que ia além da celebração do aniversário. Carlos, por sua vez, passou por sua própria transformação forçada. Inicialmente agindo por medo de repercussão negativa, gradualmente parecia refletir sobre suas atitudes. Em uma revelação pessoal, aproximou-se de Francisco quando Sérgio Reis se afastou temporariamente da mesa. Meu pai era capataz em uma fazenda, confessou em voz baixa. Gastei anos tentando apagar essa origem, como se fosse algo vergonhoso. Ver você esta noite, com sua dignidade intacta mesmo sob meu tratamento inaceitável, me fez enxergar o quanto me perdi tentando ser alguém que não sou.
A confissão, ainda que motivada por interesse próprio, revelava uma camada mais complexa de Carlos, que tentava esconder suas origens simples sob uma fachada de sofisticação e desprezo pelos trabalhadores rurais. À medida que a noite avançava, a loja gradualmente esvaziava, mas a área VIP de Sérgio Reis, Francisco e Beatriz permanecia animada. Sérgio Reis, Francisco e Beatriz permanecia animada. O clima de celebração havia sido restaurado, agora enriquecido por histórias que conectavam os três de maneiras inesperadas. Para os observadores externos, Eduardo, o repórter, aproximou-se finalmente para pedir uma declaração oficial a Sérgio Reis sobre o ocorrido. O cantor, percebendo a oportunidade de transformar o momento pessoal em uma mensagem mais ampla, aceitou falar, mas com uma condição: isso não é sobre mim, é sobre reconhecimento e respeito. Se quiser uma história, fale sobre como pessoas como Francisco são invisibilizadas diariamente, apesar de serem fundamentais na construção das histórias de sucesso que todos admiram. Carlos, observando atentamente a interação, compreendeu que os próximos momentos definiriam não apenas a imagem de seu estabelecimento, mas também sua própria reputação na comunidade. Aproximou-se novamente da mesa, desta vez com uma proposta concreta: gostaria de oferecer minha loja para um evento beneficente mensal, atendendo pessoas das comunidades rurais. Se a senhorita Beatriz pudesse coordenar um programa de saúde básica durante esses eventos. A proposta, ainda que parcialmente motivada por interesse em recuperar sua imagem, representava uma possibilidade concreta de impacto positivo na comunidade. Os olhares se voltaram para Beatriz, agora na posição inesperada de tomar uma decisão profissional importante em sua noite de celebração. A loja estava quase vazia quando Beatriz finalmente respondeu à proposta de Carlos: agradeço a oferta, mas não posso aceitar algo motivado por constrangimento ou medo de má publicidade, disse ela com firmeza. Se realmente quer fazer diferença, comece tratando todos os seus clientes com o mesmo respeito, independentemente da roupa que vestem ou do trabalho que fazem. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Carlos, visivelmente abalado pela resposta direta, parecia prestes a recuar quando Sérgio Reis interveio. Tenho uma ideia melhor, anunciou o cantor. Estou comprando esta loja. A declaração pegou todos de surpresa, especialmente Carlos, que balbuciou confuso. Como assim? Não está à venda. Estará quando meus advogados revelarem sua tentativa de loteamento ilegal de áreas de preservação ao redor da minha fazenda, respondeu Sérgio Reis com uma calma calculada. Tenho todas as provas guardadas há meses, esperando o momento certo. A revelação caiu como uma bomba. Carla e outros funcionários trocaram olhares de compreensão, como se finalmente entendessem certas atitudes suspeitas de seu patrão nos últimos meses. Isso é absurdo, tentou defender-se Carlos, mas sua voz tremia. O que é absurdo? Interrompeu Francisco, levantando-se pela primeira vez com autoridade. É que você não sabe que fui eu quem descobriu seus planos e alertou Sérgio Reis. Cuido daquelas terras há mais tempo que você sonha em ser importante. Conheço cada metro quadrado e percebi suas marcações clandestinas. Esta revelação final transformou completamente a dinâmica de poder na sala. Francisco, o simples caseiro humilhado horas antes, emergia agora como peça-chave na proteção do patrimônio ambiental da região e na desarticulação de um esquema ilegal. Não quero sua loja, esclareceu Sérgio Reis, mas sim garantir que este estabelecimento sirva verdadeiramente a comunidade que o sustenta. Carlos havia vendido a loja para um grupo de investidores liderado discretamente por Sérgio Reis, após um acordo extrajudicial que incluía sua confissão sobre os planos de loteamento ilegal e um compromisso de recuperação ambiental das áreas já afetadas. Carla foi promovida a gerente-geral, implementando uma política de tratamento igualitário que atraía tanto turistas quanto moradores locais. O estabelecimento agora incluía um anexo chamado Espaço Beatriz, onde Beatriz coordenava atendimentos mensais gratuitos para trabalhadores rurais da região, com apoio de colegas recém-formados. Francisco continuava como caseiro da fazenda de Sérgio Reis, recusando ofertas de cargos mais prestigiosos. Meu lugar cuidando desta terra, explicava sempre que perguntado sobre o assunto. No entanto, agora também atuava como consultor informal para questões ambientais da região, sendo sua experiência valorizada pelos órgãos de fiscalização. A história da noite do aniversário,
Inicialmente publicada no blog de Eduardo com o título Cantor Sérgio Reis defende caseiro humilhado em loja de calçados, ganhou dimensões nacionais e inspirou um movimento nas redes sociais com a hashtag Respeite Quem Trabalha, destacando histórias similares de discriminação e casos inspiradores de superação. O verdadeiro valor de uma pessoa nunca esteve no cargo que ocupa ou nas roupas que veste, declarou Sérgio Reis em uma entrevista sobre o caso. Está na integridade com que enfrenta os desafios e na humanidade com que trata os outros. Um ano após o incidente, a loja de calçados se tornará um ponto de referência não apenas comercial, mas também social na região. Os atendimentos coordenados por Beatriz haviam se expandido para um programa permanente de saúde preventiva que atendia mais de 200 famílias mensalmente. Carlos, após um período de reflexão forçada, surpreendentemente retornou à cidade para trabalhar como voluntário no programa de Beatriz, buscando uma forma de redenção genuína. Seu conhecimento dos meandros empresariais da região agora servia para facilitar parcerias com empresas locais, garantindo sustentabilidade financeira aos projetos sociais. Quanto a Francisco, em uma reviravolta inesperada, aceitou o convite para contar sua história em um livro sobre figuras anônimas fundamentais do sucesso de grandes nomes da música brasileira. Sua narrativa sincera sobre a relação com Sérgio Reis, construída ao longo de décadas de respeito mútuo, revelou-se um testemunho poderoso sobre a amizade, lealdade e a verdadeira natureza do sucesso. Sérgio Reis, em seu novo álbum, incluiu uma faixa chamada Mãos Invisíveis, dedicada a todos os Franciscos do Brasil, aqueles que trabalham nos bastidores, sustentando sonhos alheios enquanto constroem silenciosamente um país mais justo e humano. Essa história nos lembra que a dignidade não está atrelada a status social ou poder econômico. Ela reside na integridade de caráter e nas ações cotidianas que definem quem realmente somos. Você conhece algum Francisco em sua vida? Aquela pessoa que, trabalhando nos bastidores, faz toda a diferença mesmo sem receber os holofotes? Valorize-a hoje mesmo. Compartilhe esta história como uma forma de reconhecimento a todos que, como Francisco, constroem um mundo melhor longe dos aplausos. E lembre-se, o respeito é a única moeda que nunca se desvaloriza nas relações humanas. Pratique-o diariamente, independentemente de quem esteja à sua frente. E assim, a vida de Francisco, Beatriz, Sérgio Reis e Carlos se entrelaçaram, mostrando que o destino pode nos surpreender com reviravoltas inesperadas. A loja de calçados, antes palco de humilhação, se transformou em um símbolo de esperança e transformação, um lugar onde a comunidade se encontra para celebrar a vida e construir um futuro melhor. E você, já parou para pensar em como suas ações podem impactar o mundo ao seu redor? Quais sementes você está plantando hoje? Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa jornada emocionante. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal História que Emociona para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar mensagens de esperança, respeito e amor.